sofrendo muito com aquilo. E aquilo, para mim, foi um processo muito marcante. E eu, muito sem saber porque, eu meio que decidi que eu queria ser uma profissional de sucesso. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer naquela altura do campeonato, mas eu dizia que eu queria ter uma carreira, eu dizia que eu queria estudar no exterior, que era algo que, enfim, hoje a gente fala como sendo uma coisa super comum, naquela época não era, e eu tinha inúmeros planos, menos casar e ter filhos. Isso não era, isso, assim, imagina, minha mãe casou tão cedo, eu vou fazer e acontecer. E eu estudei no Pérez a vida inteira, né? Entrei no Pérez pequenininha, fiz até o terceiro colegial. No colegial eu decidi que eu queria estudar Direito. Na realidade eu nem sabia direito quais eram as alternativas que a carreira jurídica oferecia. É incrível, eu comparo hoje com as minhas filhas, eu vejo o grau de desinformação que nós tínhamos, né? Não tinha internet, o mundo era muito diferente do mundo que era hoje. No fundo, eu achava bacana estudar no Lago São Francisco. Era essa eu achava legal a história das pessoas que tinham estudado lá. Tinha uma série de, enfim, pessoas muito relevantes na história do Brasil, líderes. Eu tinha uma influência muito grande, eu fiz parte da Razeta Noa por muitos anos, então tinha uma influência ali ideológica muito grande também. Então o meu plano era prestar Direito e estudar no Lago São Francisco. Eu nem considerava outras faculdades, né? Eu prestei vestibular naquela época. O Pérez era uma escola muito forte, era realmente uma escola muito forte. A gente tinha uma professora, a diretora da escola, ela era professora de física da USP, e ela puxava barbaramente as matérias de exatas, né? Eu nunca fui uma pessoa muito quantitativa, então para mim era sempre um desafio enorme conseguir ir bem nas matérias de exatas. Eu me lembro que as nossas provas, elas eram os vestibulares da antiga Mapofei, que vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas eram os vestibulares impossíveis das carreiras de exatas, sei lá, da época que meu pai prestou vestibular. Então, quando eu cheguei para o vestibular, eu era uma excelente aluna das matérias de humanas, e comparado com quem eu estava concorrendo, eu era excelente nas matérias de exatas, né? Eu me lembro quando a gente foi fazer cursinho, a gente fazia 6 meses de cursinho, eu era a melhor aluna da classe. Então, o vestibular para mim foi um não evento, né? Então, passei fácil no vestibular da USP, comecei a cursar o Direito, estava acostumada com uma escola super puxada, cheguei numa faculdade super tranquila. E era tão tranquila assim que a gente chegava, os professores não iam, era uma maravilha, né? Era aquela coisa assim, 7h30 da manhã, primeira aula, o que você faz? Você vai para a aula, 7h30 da manhã. Os professores não chegavam, e aí eu fui entendendo o que era a universidade pública no Brasil, e olha que eu estava na melhor escola de Direito da América Latina. Mas eu fiz, assim, apesar das dificuldades todas, eu fiz uma boa faculdade. Eu realmente gostava muito de estudar, tinham ali oportunidades que tangenciavam outras matérias, então eu tive a oportunidade de estudar um pouco de economia, tive a oportunidade de estudar um pouco de contabilidade. Naquela época, nos últimos anos, principalmente no último ano, você escolhia uma área de especialidade. Eu me especializei em Direito Empresarial. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu comecei a estagiar no então Unibanco. Foi um processo assim, quase que ao acaso. Eu dava aula de inglês, né, para crianças, né? Então eu ia de manhã para a faculdade e à tarde eu dava aula de inglês. Era meio que meu passatempo da tarde, né? Eram crianças pequenas, enfim. Era muito gostoso, era uma tremenda diversão, só que assim, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, todos os meus amigos já estagiando, eu precisava estagiar. E o mundo jurídico naquela época ele era muito diferente de hoje, né? Não existiam grandes escritórios de advocacia. Os grandes escritórios de hoje, Tosini, Matos Filho, Machado Neto, estavam sendo criados. O único escritório grande que existia era o Pinheiro Neto, que eu cheguei a entrevistar, mas era um escritório muito conservador, não tinha a minha cara. Então, por uma dessas coincidências da vida, o
banco estava fazendo ali o seu primeiro programa de trainee, ele afixou no mural da faculdade, naquela época era mural mesmo, fixado na parede. E eu cheguei em casa, comentei com meu pai no início da carreira tinha trabalhado em banco, ele falou, nossa, uma super oportunidade. Eu falei, mas o que eu vou fazer no banco? Né? E banco para mim era agência bancária, eu não podia imaginar o que era o papel de uma instituição financeira. E aí meu pai me falou, imagina, você com o inglês que você fala, tem as operações de comércio exterior, tem um monte de coisa super interessante. Aí eu acabei me inscrevendo, enfim, passei, e foi esse o mundo que eu encontrei. Eu comecei a namorar com meu marido no primeiro ano da faculdade, no terceiro ano da faculdade a gente resolveu casar, e eu me formei grávida. Então, toda a minha vida profissional e pessoal, ela começou muito ao mesmo tempo. Eu sempre brinco que eu não tive muito essa dinâmica de como é que é ser profissional, dona de casa e mãe. Eu fui tudo ao mesmo tempo, tive que meio que... E muito menina, né? E muito jovem, né? E tive que me acostumar com tudo ao mesmo tempo. E assim comecei a minha carreira no banco. Era uma época muito diferente, né? Lá no início dos anos 90, o Brasil vivia aquela época terrível de instabilidade econômica e monetária, hiperinflação, sucessivos planos econômicos que eram uma coisa complicadíssima, que eu vim me reencontrar com eles bem lá na frente da minha carreira, já como responsável pelo jurídico do banco. Mas enfim, era uma época, o presidente era o Collor, numa agenda de abertura do Brasil. Ele fez muita coisa complicada, mas essa foi uma coisa boa que ele fez, né? De abrir as fronteiras do país para, enfim, possibilitar cartão de crédito internacional. Isso foi uma coisa que veio daquela época, abrir as fronteiras para o comércio exterior. E aí a gente estava num banco, né, que tinha essa vocação de operações internacionais, tinham pouquíssimas pessoas na área que sabiam falar inglês. No fundo, a gente dividiu o departamento jurídico entre os que sabiam falar inglês e os que não sabiam falar inglês. E os que sabiam falar inglês eram 4 meninas, mocinhas recém-formadas, que acabaram tendo que interagir com os grandes escritórios americanos e aprender um mundo que era um mundo que não existia aqui no Brasil. E isso, eu sou muito grata a essa oportunidade, porque talvez tenha sido ela que tenha me aberto a dimensão do que era o mundo de direito internacional, de direito societário, comercial, enfim. E essa época no Brasil era uma época super tumultuada, né? Pós-sucesso do Plano Real, a gente passou a ter a nossa crise bancária, a crise bancária que aconteceu em 2008, que a gente viu o mundo inteiro aí sucumbindo, ela aconteceu para a gente muito antes, né? Meados dos anos 90, com o fim da inflação, os bancos deixaram de ter a receita fácil ali do float de inflação e a gente teve uma sucessão de bancos que tiveram que ser, de uma certa forma, incorporados. Então, Bamerindos, Nacional, Econômico, enfim, posso fazer uma lista gigante daqueles bancos. Então, eu passei a comprar banco, e é uma coisa bem complicada, né? Analisar banco, entender as dificuldades, negociar contratos. E eu acabei me apaixonando por esse mundo que a gente chama de fusões e aquisições. Fui me especializando em direito societário. Começava o ressurgimento do mercado de capitais no Brasil, então me transformei também numa advogada de mercado de capitais. No final daquela década, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado no exterior. Fui patrocinada pelo banco. Eu já tinha as meninas, né? A Renata tinha 5 anos, a Fernanda tinha 2, elas vieram comigo. Meu marido não veio, porque ele tinha o consultório dele aqui para poder tocar, então eu fui sozinha com as duas. Foi uma experiência familiar super intensa, mas foi muito bacana, né? Estudar depois de um tempo numa universidade americana, eu comparava com o que eu tinha vivido anos atrás lá na São Francisco, na melhor universidade da América Latina, com o que eu vivia. Assim, eu estava numa excelente universidade. A condição do banco para poder financiar, para patrocinar o estudo, era que a gente fosse aceito numa das top 10, das 10 melhores universidades americanas. Então eu estava num lugar super bacana e tal, e era muito diferente da realidade do que eu tinha vivido aqui no Brasil. Então eu aproveitei
aproveitei muito, né? Eu fiz não só matérias em direito societário, mas eu fui estudar na escola de business também, aproveitei para catch up ali os problemas quantitativos, então eu estudei várias matérias, estudei estatística, estudei contabilidade, estudei finanças, enfim, eu voltei assim num gás enorme e dali a minha carreira deslanchou. E como que a minha carreira deslanchou, né? Eu já era uma advogada razoavelmente especializada em direito societário e mercado de capitais, eu achava que era importante eu entender um pouco de direito tributário, acabei assumindo a área tributária do banco também, e uns anos mais para frente a contabilidade fiscal, porque eu achava que era muito importante nas negociações de fusões e aquisições entender os impactos tributários, porque eu via sempre que no final das contas o que importavam eram os efeitos fiscais, então eu precisava entendê-los não só do ponto de vista do direito, mas do ponto de vista no fundo dos efeitos da transação mesmo, né? O que fazia sentido do ponto de vista econômico-financeiro. E aí o tempo foi passando e eu fui me transformando, deixando de ser uma técnica, uma advogada técnica, para passar a ser uma gestora e depois uma executiva. E na medida que eu fui fazendo essa transição, eu fui de um lado deixando de ser advogada, mas eu fui assumindo outras responsabilidades. Eu passei a integrar o comitê executivo do antigo Unibanco em 2007. Em 2008 nós tivemos a fusão Itaú-Unibanco, e eu brinco que em 2009 a confusão, porque a gente vivia uma confusão gigantesca. Já no Itaú-Unibanco eu era responsável por todo o jurídico do banco, passei a ser responsável pela área de compliance também, daquele novo gigante. Uns anos depois assumi a responsabilidade pela ouvidoria do banco, que é o canal, é a última instância para a qual os clientes que não tiveram seus problemas resolvidos podem recorrer. É uma área isenta, não vinculada a nenhuma área de negócios. Nessa altura eu já estava de volta no comitê executivo do banco, tanto no Unibanco quanto no Itaú. Eu sempre fui a única mulher a integrar o comitê executivo, a primeira e a única, né? Então, não tivemos outras mulheres no comitê executivo do banco. E, enfim, nos últimos anos aí eu fui assumindo mais responsabilidades. Hoje as pessoas brincam, mas como assim que você tem tanta coisa, né? Quem que faz o resto? Hoje eu sou responsável, além da área jurídica, que eu nunca abandonei, né? Então eu sou responsável pela área de pessoas, pela nossa área de RH, eu sou responsável pela nossa área de marketing, pela área de comunicação corporativa, pela área de relações institucionais e pela área de relações governamentais. Então eu brinco que eu tenho um monte de divertimento. E isso, obviamente, assim, a gente nunca abandona o lado técnico, mas a gente sempre traz ele com a gente de alguma forma. Então as minhas abordagens, elas sempre remontam ali esse lado mais técnico, mas hoje eu sou muito mais uma gestora, muito mais uma executiva ali, responsável, uma das responsáveis pela condução dos negócios do maior banco da América Latina, enfim, que tem números gigantes, né? Então, assim, voltando então para o começo da nossa conversa, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser uma executiva de sucesso. Vocês me perguntarem se eu imaginava que eu ia chegar aonde eu cheguei, nunca na vida, nem nos meus sonhos mais, assim, ousados. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que foi, assim, uma jornada, e está sendo, né, no fundo, uma jornada bastante desafiadora. Eu sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito, mas eu sempre me diverti muito. Não consigo me lembrar de períodos nos quais eu não tivesse assim, absolutamente empolgada com o que eu estava fazendo. E isso é verdade tanto nos meus desafios ali jurídicos, né, enquanto advogada, quanto hoje nos desafios que eu tenho, seja como gestora de 100 mil pessoas, que é a quantidade de funcionários que a gente tem, ou como ouvidora de 50 milhões de clientes, que é a quantidade de clientes que a gente tem. Bom, acho que essa é uma... realmente bastante coisa, né?
Então, começar um pouquinho com as perguntas, eu trouxe aqui já algumas coisinhas. Eu acho que é legal também a gente discutir um pouquinho como é que foi durante a sua carreira. Você só esteve em Itaú, né? De Banco Itaú toda a sua carreira. Em algum momento você chegou a sofrer alguma discriminação de gênero? Você sentiu que teve alguma dificuldade por ser uma mulher? Dentro do banco, não. Apesar que algumas pessoas dizem que eu tinha meio que blindado o meu olhar para isso, né? Alguns colegas meus chegaram a dizer: você já reparou que você teve que fazer e se provar muito mais do que outros homens? Acho que até tem uma certa dose de razão, mas tem aqui um dado importante que eu preciso reconhecer. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu era quase que uma adolescente ali, né? Eu estava recém saída da adolescência, então eu me considero ainda no meu período de formação. Então eu acho que o banco, ele de uma certa forma, ele teve um papel na minha formação enquanto profissional e enquanto pessoa. E aqui tem um pouco de juntar a fome com a vontade de comer, e, enfim, meio que eu não vou descartar aqui os meus traços de personalidade, mas ao longo desse tempo eu convivia muito com homens, tinham poucas mulheres. Tinham realmente, o mercado financeiro hoje tem poucas mulheres, mas principalmente nos cargos de liderança, mas naquela época era menos ainda. E eu fui percebendo qual era o tom de voz que eu tinha que usar, qual era o jeito de se colocar. Então, assim, eu era muito brava, eu era muito incisiva, eu era muito assertiva. E eu, no final das contas, hoje olhando em retrospectiva, eu falo isso assim, eu tinha traços bem parecidos com os meus colegas. Então, de uma certa forma, eu acho que eu não incomodava tanto quanto eu incomodaria sendo quem eu sou hoje. Hoje eu incomodo pra caramba. Mas, assim, ao longo da minha carreira, eu estava muito ali focada, enfim, em fazer as coisas acontecerem, sempre com a barra muito alta, sempre super exigente. Então, eu não sentia muito isso. Eu sentia isso fora do banco, principalmente nos tribunais. Então, assim, quando eu ia conversar com, principalmente desembargadores, alguns ministros, normalmente mais velhos, ali tinha umas conversas bem inadequadas, mas bem inadequadas. E aí, assim, vou dizer para vocês o que eu fazia, várias de vocês vão surtar comigo, porque eu tive essa conversa em casa, levei uma bronca da minha filha caçula, que foi... A gente estava um dia nessa conversa em casa, falando sobre a questão do assédio, eu falei, olha, o que eu sempre fiz foi assim, me fazer de tonto. Fazia que eu não estava entendendo, entrava por aqui, saía por ali, enfim. E pronto, e passava e nada acontecia. E aí a Fernanda me disse, mas que absurdo, mãe. Como que você pode fazer isso? Você deveria falar e não sei o quê. E eu fiquei pensando, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. E acho que hoje a gente tem um ambiente muito mais empoderado que permite às mulheres se colocar de uma outra forma. Sendo muito sincera, eu acho que eu não tinha essa condição. Fico aqui eu me imaginando dando ali um sabão num desembargador, que eu tinha um processo meu ali para julgar. Acho que não ia cair muito bem. Não sei como cai hoje também. Mas eu acho que está... assim, acho que o ponto de equilíbrio ele pende mais para a abordagem dela do que para a minha. Porque é muito desagradável. É muito desagradável, assim, é aquela coisa que você faz uma cara, né, de que nada está acontecendo com você, mas depois você se sente a última criatura do mundo, dá uma vontade terrível de chorar, é horrível, é horrível. Então acho que as mulheres de fato estão mais corretas hoje em se colocar. E hoje o Itaú tem alguma ação, algum tipo de ação interna, que seja, ou externa, voltada para mulheres? Como que é isso? Ah, não, tem. Se a gente vai entrar nesse tema, não vamos sair. Essa é a minha grande bandeira hoje, né? A gente tem... eu hoje tenho como uma das principais iniciativas a busca de um ambiente inclusivo e mais diverso, né? A gente olha todos os públicos, a questão das mulheres é uma delas. A gente tem mais mulheres do que homens no banco, mas... Quando a gente olha o primeiro cargo de gestão, que a gente chama de coordenadores, a gente tem metade homens e metade mulheres.
A partir dali, gerentes, superintendentes, diretoras, a gente vai perdendo 10 pontos percentuais a cada nível. E a gente fez um diagnóstico muito profundo para entender por que isso acontecia. Obviamente que não existe uma única razão, mas a principal delas é que nessa idade, em torno ali dos 30 e poucos anos, é a idade que as mulheres decidem casar e ter filhos. E aí começa uma dinâmica muito complicada de balanceamento, responsabilidades no trabalho e em casa, tem ali a forma como essas mulheres são percebidas pelos seus gestores, enfim, tem toda, no fundo assim, é um problema social que a gente tem. Não só no banco. E isso está muito claro, né? A gente não vai conseguir resolver os problemas dos arranjos familiares que as nossas colaboradoras têm. Mas o que a gente tem procurado fazer é, primeiro, mostrar para as pessoas, e não são só os homens, porque as mulheres também têm preconceito em relação a, não só a gênero, mas a uma série de assuntos. Então, tem uma série de testes super bacanas, eles mostram o que a gente chama de vieses inconscientes. Então, eles mostram quão preconceituosos nós somos. Tem um em especial que é muito bacana, que é um teste de Harvard, que você faz, a forma como eles fizeram o teste engana o teu cérebro e aí você consegue enxergar o seu próprio preconceito, né? Eu, quando fiz, eu fiquei chocada. Assim, muitos de vocês vão entender isso, né? Meus avós fugiram da Europa, aquela coisa, fugidos da guerra. Eu cresci ouvindo o que era ter sido discriminado. E assim, em casa, o valor ali da não discriminação, do não preconceito, era um valor, ainda né? Um valor muito forte. Então, eu, do alto da minha arrogância ali, me achava uma pessoa sem preconceitos. E aí, quando eu vi ali o preconceito estampado no resultado, você, enfim, se choca. Mas é importante esse processo, porque a gente só consegue, de fato, combater o preconceito quando a gente tem a consciência de que ele está lá. E assim, o Brasil, ele é um país machista, o Brasil é um país racista. Assim, o racismo, principalmente em relação a negros, ele não é admitido, mas ele é presente. Há pessoas de outras classes sociais, a forma como as pessoas olham, pessoas especiais, pessoas com deficiência, enfim, todas as questões de orientação sexual, identidade de gênero. O brasileiro não parece, porque a gente é muito friendly e tal, mas os preconceitos estão ali. E para que você consiga lidar com eles, você precisa aceitar que eles existam. Porque a gente não consegue mudar o que está dentro da nossa cabeça, mas a gente consegue neutralizar. Inclusive aqui, né, algumas perguntas que a gente recebeu também perguntam, né? Tudo bem, a gente entendeu que tem já existe iniciativas voltadas para as mulheres, mas e para os outros tipos de problemas que a sociedade tem para negros, homossexuais também? Existem atividades dessas dentro da empresa? Existem. A gente tem todo... Quando a gente começou a tratar a questão da diversidade, quando a gente pensa a diversidade da forma mais ampla, né? Assim, diverso, por definição, tem que ser diverso. Então, a gente está falando aqui de modelos mentais diferentes, de abordagens, experiências, perfis, e por que não? Gênero, raça, enfim, pessoas com deficiência. E a gente imaginava ter uma abordagem bem aberta. E aí, olhando a experiência, principalmente de empresas americanas e europeias, a gente percebeu que a forma de tratar isso é justamente segmentando os públicos. Ainda que pareça uma coisa meio discriminatória, é importante porque cada público tem a sua, enfim, particularidade. Então, se no caso das mulheres o problema era a ascensão, a gente entender por que as mulheres não ascendiam aos cargos de gestão, porque a gente olhava, elas tinham a mesma formação dos homens, elas tinham a mesma performance, elas tinham a mesma idade, era tudo igual. Até o problema de salário, né, de diferença de pagamento, que hoje é uma coisa tão falada, a gente não tem no banco, mas elas não eram promovidas. Então, o desafio, no caso das mulheres, era a ascensão. Quando a gente olhava os negros, assim, nós somos um país de maioria negra. Como é que eu explico que no mercado financeiro, de uma forma geral, e no banco em especial, a gente tem menos negros, assim, em percentuais muito baixos do que a população? A primeira justificativa é porque a gente precisa de pessoas, o mercado financeiro é uma coisa muito sofisticada, a gente precisa de pessoas com formação
superior. Sim, só que a política de cotas nas universidades faz com que quase metade das pessoas sejam ali vindas de classes sociais menos favorecidas e compostas também por negros, e pretos e pardos, você tem de tudo ali. Por que essas pessoas não vêm? E aí, quando a gente foi olhar, o problema, então, ele assim, provavelmente a gente vai enfrentar o problema da ascensão também, mas hoje o problema maior é a inclusão. A gente não consegue atrair um volume significativo de negros para trabalhar no banco. E quando a gente vai olhar por que não consegue por várias razões. Não consegue porque na hora de selecionar, as pessoas tendem a selecionar pessoas como elas. E não conseguem também porque muitos negros não enxergam possibilidade de desenvolver a carreira no banco simplesmente porque eles não enxergam negros. Eles só veem brancos. Enfim, então o desafio na questão racial ela é muito mais a inclusão. Quando a gente fala do público LGBT, ali a gente está falando de uma coisa completamente diferente. A gente está falando de respeito, a gente está falando de aceitação. No fundo, a gente ouve, eu converso muito com as pessoas, as histórias que eu ouço são histórias muito tristes, gente, muito tristes. Assim, a gente parar para se perguntar, o que eu tenho a ver com a orientação sexual do outro? Assim, por que nos importa tanto para quem a pessoa direciona o seu carinho e o seu afeto? Existe esse conceito da heteronormatividade, de achar... E assim, a religião judaica tem uma parcela significativa na construção desse conceito de achar que existe um normal. Então, tudo que não segue aquele normal é anormal. E, portanto, as pessoas são anormais e aí elas são discriminadas. E aí as histórias. Pessoas que têm ali relacionamentos com outras do mesmo sexo e que inventam maridos ou mulheres, trazem fotos de pessoas que são outras, não conseguem compartilhar. E aí, falando aqui como responsável pela área de recursos humanos, tudo que você quer do seu colaborador é que ele venha trabalhar inteiro, que ele possa ser quem ele é. Ele não tem que ficar ali botando, enfim, máscara ou... enfim, se fantasiando de uma coisa diferente. Então, toda a nossa agenda em torno da questão de orientação sexual e de identidade de gênero, ela é voltada para o respeito, para a aceitação, por valores intrinsecamente humanos. Eu não tenho que ficar julgando o outro. Cada um tem a sua vida. Eu só tenho que criar um ambiente que as pessoas possam se sentir seguras para serem quem elas são. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, esse aqui é um tema super delicado, porque o olhar para a pessoa com deficiência é sempre um olhar de, assim, vamos lembrar que as pessoas são portadores de deficiência, já foi falado dessa forma, ao passo que se você traz um olhar diferente, pense o seguinte, se a atividade para a qual aquela pessoa é alocada não tem nada, não interfere com a deficiência que ela tem, ela não será deficiente. Tem um caso, eu estava lembrando isso outro dia lá no banco. Eu, quando fiz o meu MBA, não contei para vocês, mas eu fiz um MBA também aí no meio da história. Mas quando eu fiz o meu MBA, eu estudei um caso da American Express que ele ilustra bem essa questão das pessoas com deficiência. Isso foi lá em 2004, ou seja, tem muito tempo. Tinha uma área da American Express que trabalhava em 3 turnos, era uma área de back-office, né, que fazia o processamento. E o turno da noite era o turno menos produtivo. Né? Todos os outros 2 turnos tinham ali um nível de produtividade interessante e aquele lá era um turno menos improdutivo. E aí as explicações eram porque as pessoas trabalhavam à noite, porque elas ficavam desfocadas, porque elas paravam muito para conversar, enfim, quando ia se visitar o turno da noite, as pessoas era muito barulho, bagunça e tal. Tentaram uma sucessão de gestores, ninguém resolvia, e um dia um cara foi lá, um mês depois, a produtividade já tinha sido equivalente, já estava equivalente às outras 2, no mês seguinte ela estava muito maior. O diretor da área falou, mas o que já está acontecendo aqui? Resolveu fazer uma visita surpresa. Foi lá, chegou um silêncio absoluto. As pessoas todas concentradas, fazendo ali o seu trabalho, uma arrumação perfeita, assim, muito melhor do que os outros 2 turnos. Ele chegou para o gestor e falou assim, o que você fez com essas pessoas? O que você
Como é que você conseguiu fazer com que elas ficassem tão focadas? É muito simples. Eu contratei surdos mudos. No fundo, assim, para alguém que está fazendo ali um trabalho analítico de back-office, não há necessidade de fala ou de audição, ele está ali. Então, assim, se você consegue, e a gente tem feito algumas experiências no banco, tem uma super interessante na área de risco, né? Vocês imaginam, a área de risco de um banco é uma área super sofisticada, né? É uma área extremamente quantitativa, né? Que você precisa de pessoas assim, com uma habilidade para a construção de modelos matemáticos muito desenvolvida. Existem autistas, principalmente aqueles que têm síndrome de Asperger, eles têm uma dificuldade de relacionamento, mas eles têm uma capacidade de concentração e um coeficiente de inteligência altíssimo e são extremamente quantitativos. A gente tem um piloto na área de risco com pessoas com autismo e eles estão indo super bem. Então, no fundo, quando você fala então, da pessoa com deficiência, está muito mais em casar a atividade com a deficiência para que ela não seja deficiente. Então, assim, eu podia ficar falando horas aqui porque os públicos são enormes, tem a questão das religiões, tem a questão da idade, a diferença de geração, enfim. Para cada um desses públicos, a gente tem que ir buscando ali, enfim, qual é o caminho para conseguir promover a diversidade. Legal. Realmente, né, é um projeto bem, bem extenso, bastante trabalho, imagino. Mas voltando um pouco, brincando com o que você estava falando, entraram duas perguntas aqui que eu achei bem interessante. A primeira foi, durante sua carreira, se você tem, com tudo que aconteceu, casar, ter filha, morar fora, tudo isso, você teve tempo para refletir se essa era a carreira que você queria seguir ou não era? Algum momento você cogitou trabalhar em outro lugar, pensou em fazer outras coisas? Como que foi isso? Eu tive, ao longo do tempo, eu tive várias propostas e dos mais variados tipos. Eu tive propostas para ir para outros bancos, eu tive proposta para ir para bancos internacionais, eu tive proposta para ir para escritórios de advocacia, eu tive propostas para ir para empresas e assim. Quando você tem propostas, assim, eu costumo dizer assim, a gente usa uma linguagem de mercado, não sei se tem gente aqui do mercado financeiro vai reconhecer, assim, você tem que estar sempre se marcando ao mercado. O que significa se marcar no mercado? Você tem que sempre estar sabendo ali, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista, enfim, das habilidades que você tem, se você tem empregabilidade em outros projetos, porque pode eventualmente não dar certo onde você está. Então, você tem que estar sempre aberto ao mercado, tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo, e eu sempre estive. Agora, o curioso é que todas as vezes, e não foram muitas, eu tive várias propostas, mas eu tive poucas propostas que realmente mexeram comigo. Aquelas que você, ai caramba, essa... Então, assim, mas por coincidência, sempre que eu tinha essas propostas muito empolgantes, eu tinha uma coisa melhor no banco. Assim, aqui eu não... coincidências da vida. Eu costumo dizer assim, na vida a gente tem que ter um pouco de sorte, né? Você tem que ter um pouco ali de estar no lugar certo na hora certa. Não tem outro jeito de falar isso, né? E tem um pouco também de você fazer as escolhas corretas, né? Eu, quando olho para trás e eu me lembro de algumas dessas propostas, né? Eu falo, caramba, e assim, tem duas delas em especial que quando eu olho eu falo assim, gente, ainda bem que eu não fui, ainda bem que eu não fui, não ia dar certo, não teria dado certo, seja porque eu vi outras pessoas que foram e não deu certo, seja porque o caminho que a empresa ou o escritório tomou não é algo que fala ali com o que eu acredito. Então, você tem que estar aberto, sim, tem que fazer a escolha da forma mais consciente possível e tem que ter um pouco de sorte, no final das contas, para ter a... Falando um pouquinho de carreira ainda, como é que foi esse momento em que você deixou de ser técnica e virou mais gestora? Como é que foi essa virada? Foi uma oportunidade? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Quando você está numa empresa, num escritório de advocacia, isso é um pouco diferente, né? Mas na carreira jurídica, quando você está num banco, se você quer ser técnico, o teu espaço de crescimento ele é limitado, né? Você vai ser um super especialista naquela matéria. Mas assim,
para poder crescer do ponto de vista de responsabilidade, de experiência, o caminho é um caminho de se transformar num gestor e num executivo. E assim, advogados precisam de gestores. Então, a minha mudança de técnica para gestora foi ainda no mundo jurídico, né? E eu, assim, não é muito fácil. Hoje em dia eu sou mais light, mas não era fácil trabalhar comigo. Não era. Eu sempre fui super exigente, super chata, super crítica. E aí, enfim, eu tinha lá a minha equipe. Sempre você trabalha com prazo apertado, com um monte de coisa para fazer. Eu posso contar. Tem que fazer, sei lá, uma análise de uma operação tal, ou fazer um contrato assim. Aí você pede para a sua equipe fazer. Aí voltava lá o negócio, meu Deus, caneta, tudo, não, assim não dá, ó, você esqueceu de olhar aquela regra, não, isso aqui é proibido, porque não sei o que, volta lá. Aí volta de novo. Mas eu não te falei que tinha aquilo lá, e vai. Assim, quantas vezes eu faço, se eu pegasse isso aqui em 10 minutos, eu ia fazer esse negócio, ia resolver. Então, assim, essa mudança, ela foi muito sofrida. Isso que eu estou descrevendo para vocês foi um período de sofrimento que eu passei por alguns meses. Até que eu entendi que tinha um valor enorme e eu consegui selecionar gente boa, formar gente boa, porque aí eu conseguia ser muito mais eficiente do que eu fazendo sozinha. Os 10 minutos que eu fazia uma coisa, quando eu tinha ali uma equipe já mais formada, eles faziam em 10 minutos e aí eram várias coisas de 10 minutos. E foi aí que eu me encantei com me transformar numa gestora de pessoas, porque você consegue perceber o quanto você transforma a vida das pessoas, o quanto você consegue transformá-las em profissionais melhores. E aí começam as conversas de carreira, e aí começam as conversas de desenvolvimento, e aí você vê um monte de gente, e eu hoje tenho isso super, né, é uma das coisas que eu adoro, assim, tem um monte de gente que trabalha comigo, que continua no banco, outros que estão em outros bancos e em escritórios espalhados por aí, e o quanto que as pessoas se lembram da época em que tinham essa relação, enfim, de coaching e de guidance comigo. Isso é uma coisa que me deu muito prazer. O início da transição foi difícil, porque tinha esse componente de achar que estou perdendo um tempo, mas na hora que eu virei a chave e eu entendi o quanto que eu podia, no fundo, me realizar através das minhas pessoas, isso teve um poder assim transformador. Agora, mudando um pouquinho de foco, como que você enxerga essa migração do mercado financeiro para o mundo digital, o crescimento de fintechs? Como que tem sido essa mudança de era, né, que a gente pode chamar? No máximo, né? No máximo, assim, super, super desafiador. O mercado financeiro sempre foi muito dinâmico, né? Mas nos últimos anos, a gente perdeu um pouco desse dinamismo, principalmente depois da crise de 2008, né, que teve essa coisa de regulação vir muito forte, controles e risco e tal. A gente foi perdendo um pouco ali A gente nunca perde o dinamismo, porque, enfim, o mercado financeiro é altamente correlacionado com o que acontece na economia, mas estava perdendo um pouco a graça, estava ficando, eu não quero usar uma palavra aqui polêmica, mas estava ficando um pouco chato. Na verdade, estava ficando um pouco de mesmice. Estava ficando assim. O espaço para criatividade muito limitado, enfim. E agora, gente, não tem mais, assim, mesmo. Cada hora surge um competidor novo, com uma ideia mais bacana, que todo mundo quer copiar. Enfim, de repente eu estou vendo ali o banco numa super empolgação. A gente fez uma opção estratégica que eu acho ela extremamente arrojada, porque ela é difícil e desafiadora, mas eu acho que ela é matadora, né? Ao contrário de outros bancos no mundo que optaram por fazer a criação de um banco nativo digital a partir do zero, a nossa opção estratégica foi de transformar o Itaú Unibanco num banco digital, a partir de dentro. E assim, eu não tenho tempo aqui para explicar para vocês as complexidades desse processo. Mas está sendo um negócio super bacana, porque muda a forma como a gente
se organiza, né? Os bancos tradicionalmente são estruturas rígidas de comando e controle, né? Altamente hierárquicas. Hoje a gente busca um modelo muito mais colaborativo, muito mais interativo. Os bancos tendem a ser locais onde o risco abomina o erro, e hoje a gente tem ali experimentos e a gente quer errar logo. Se é para errar, vamos errar logo, mas vamos errar para poder acertar também. Então tem todo um dinamismo super bacana, muito promovido por essa onda de fintechs e de empresas nativas digitais, que está sendo super divertido. E aí também entrando um pouquinho em as criptomoedas. As criptomoedas, assim, bom, nós não estamos nesse negócio, né? E aqui, quando eu converso com os meus amigos economistas, né, eles dizem que não tem nada de novidade nisso, que no fundo você já teve um monte de experiências aí na história da moeda, de moedas que eram, vamos chamar, privadas, né, que não tinham lastros como as moedas de hoje. Eu não sou a melhor pessoa para falar tecnicamente, né, do ponto de vista econômico, assim, mas o que eu vejo hoje, a gente tem uma dificuldade de lidar com quem opera com essas criptomoedas. Vocês devem ter visto aí, um caso nosso até nos jornais, a gente tem um caso que está agora em julgamento lá no STJ, que a gente encerrou a conta de uma dessas empresas que lidam com criptomoedas por, enfim, observação ali das regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Os bancos têm uma responsabilidade muito grande de prevenir a circulação ali de recursos que envolvam atividades ilícitas, e aí a gente cumpre esse papel, as pessoas ficam revoltadas, entram na justiça contra a gente, enfim. Então, assim, acho que aqui nós vamos ter que ver ainda o que vai acontecer com esse mercado. Eu não vejo os bancos ali atuando, pelo menos hoje a gente não atua, tem muito mais uma preocupação com o tipo de negócio que elas suportam. E, bom, as perguntas vão e voltam, então estão um pouquinho misturadas. Mas você entrou muito jovem no Banco Itaú, e hoje em dia, com toda essa revolução tecnológica, mudança em geral, você recomendaria o banco para alguém que está iniciando a carreira? Óbvio! Óbvio! A gente está, aliás, com essas instituições, programa de trainee aberto, a gente tem um monte de processos seletivos. Eu ouço com muito orgulho, assim, banco é um negócio que as pessoas têm um certo preconceito, né? Mas eu converso muito com o pessoal que vem fazer programas de estágio conosco, com o pessoal que vem para o programa de trainee, enfim. E uma coisa que eu ouço de forma muito recorrente e que, enfim, eu adoro ouvir, preciso ser sincera, é que assim, nossa, a gente já achava o banco muito bacana, mas estando aqui dentro é muito mais legal. Então, enfim, é um ambiente dinâmico, é um ambiente jovem. Hoje, mais de 60% dos nossos colaboradores são geração Y. Eu preciso até medir agora, a gente já deve estar com um percentual relevante de Zs também que estão entrando. Tem um dinamismo enorme, tem uma informalidade muito grande. A gente recentemente lançou um negócio que foi um sucesso, que é o nosso dress code, que no fundo é um no-code. Circulou, não sei se alguém de vocês viu o nosso... Vou como sou, né? Vou como sou, exatamente, né? Então as pessoas se vestem como querem, enfim, tem... Obviamente que a gente deu um guidance ali e falou, né? Vamos aqui maneirar. Não, mas o maneirar é assim, roupa de academia, né? Tem que... Mas eu, por exemplo, hoje até tô... Mas assim, se vocês me encontrarem no banco, eu tenho de tênis. Assim, é uma felicidade que eu não sou capaz de explicar para vocês. Eu vou trabalhar de tênis. Se eu só tenho reuniões internas, tênis e calça jeans. Uma delícia. Nunca que eu podia imaginar, assim, meu armário já foi todo de tailleur. O máximo que eu me permitia era, nas sextas-feiras, um terninho. Então, assim, hoje eu vou de jeans. Eu tinha uma calça jeans, porque eu não tinha quando usar, só tinha para usar de final de semana. Hoje, assim, então, a gente tem esse ambiente, assim, acho que bem aberto, bem descolado, jovem, enfim, bem legal. Agora entrando um pouco mais, não muito política, mas entrando no momento que o Brasil vai passar, né? Depois do debate político, vemos cada vez mais candidatos atacando o segmento de bancos. Como que o Itaú vê e enxerga esse tipo de situação? E como se preparar para um presidente que possa ser contra o banco?
todos, né? Pelo visto, a gente viu ali. Gente, assim, vamos combinar que é fácil ganhar popularidade atacando o banco. Quem é que gosta de banco? Tem uma coisa que eu posso fazer esse teste aqui com vocês. Assim, as pessoas não sabem o que os bancos fazem. Quando a gente pensa na indústria, pensa uma indústria. A indústria pega a matéria-prima, transforma a matéria-prima e tem produto acabado. É muito tangível o que uma indústria faz. O que um banco faz? Quem se arrisca? Qual é o papel de um banco na sociedade? Depende para quem. Não. Tá. Qual é o papel de um banco? Tem O principal de transferência de dinheiro, o principal de não? Circular. No fundo, o que um banco faz? E aí, vocês veem como não é intuitivo. Não se sintam mal, tá? Quando eu faço essa pergunta dentro do banco, os meus colaboradores não respondem também. Então, a função principal de um banco é aproximar, é fazer com que você aproxime tomadores, pessoas que querem tomar crédito de pessoas que querem aplicar, tomadores e aplicadores. Então, assim, eu tenho recursos, eu não quero consumir agora, eu quero guardar o meu dinheiro, tem alguém que quer consumir agora, mas não tem o dinheiro. Então, o banco faz esse papel de aproximação, que é um papel de intermediação financeira. Isso é zero tangível para as pessoas. E o valor que o banco ganha, no final das contas, é entre a taxa que ele paga para quem está aplicando versus o que ele cobra de quem está tomando. Esse é o famoso spread bancário, que está dia sim, outro também nos jornais. E aí aquela coisa, o spread bancário é um absurdo, porque não tem concorrência, porque os bancos... Assim, quando a gente vai discutir tecnicamente os argumentos, eles não se sustentam. E eu não vou ficar aqui, não se preocupe, fazendo defesa. A gente está fazendo um projeto interessante para poder botar um pouco de luz nessa discussão, mas assim, concentração bancária não é o problema. Assim, os mercados bancários são concentrados no mundo inteiro. Ter poucos bancos não significa não ter competição. Não significa. Até porque a gente tem inúmeros outros segmentos que são concentrados. Pensa a quantidade de empresas de mídia, quantidade de empresas de telefonia, quantidade de empresas de... Enfim, qualquer segmento aqui, vocês vão ver que gira em torno da meia dúzia ali de concorrentes. O problema não é esse. A gente tem algumas distorções no Brasil que são estruturais. Assim, não é só o dinheiro que é mais caro no Brasil. O carro é mais caro no Brasil. O Big Mac é mais caro no Brasil. O celular é mais caro no Brasil. Tudo é mais caro no Brasil, porque o Brasil ele tem questões estruturais de ineficiência. Assim, os custos aqui são mais caros. Assim, o problema que existe aqui da justiça do trabalho é inexistente em nenhum outro lugar do mundo. Nós somos assim, a quantidade, assim, é pena que eu não tenho essa estatística de cabeça, mas tinha uma vez eu vi um quadro que o professor Pastore fez, que ele mostrava a quantidade de reclamações trabalhistas no mundo, né? Era um negócio absurdo. Assim, o Brasil tinha, sei lá, 90% das reclamações trabalhistas. Na sequência vinha o Japão, seguido dos Estados Unidos, né? E a brincadeira era que os decasseques que tinham ido levar as reclamações trabalhistas para o Japão. Então, assim, tem uma distorção, existem distorções aqui que são muito estruturais. Então, no fundo, os candidatos, eles meio que constroem em cima disso. Então, acreditem, não consegue se baixar a taxa de juros com canetada. A Dilma tentou fazer isso, vocês viram o desastre que foi. Ela quebrou a caixa do Banco do Brasil, estão tendo que ser capitalizados agora. Não tem milagre, não tem milagre. Assim, a lucratividade dos bancos é compatível com a lucratividade de outros setores, o retorno dos bancos é compatível com os outros setores. Assim, e os bancos que atuam aqui no Brasil são bancos bem geridos, porque vamos combinar que o Brasil não é um lugar para amadores. O Brasil é um lugar difícil, gente, é muito complicado. Os estrangeiros, quando vêm para cá, pena. Não entende dessa economia, né? Bom, a respeito da questão do banco valorizar a educação financeira e suas iniciativas, mesmo assim contar com metas internas agressivas e produtos com taxas altíssimas que não condizem com uma abordagem sustentável. Você vê alguma mudança para isso nos próximos anos?
aliando ainda com o surgimento de inúmeras fintechs? Sem dúvida. Eu acho que essa frase ela precisa ser dosada, né? A educação financeira, ela é, sem dúvida nenhuma, um desafio do país. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num país que tem um problema de educação básica. Então, assim, a educação financeira é difícil. Eu vi uma estatística super interessante que de 10 universitários, apenas 2 conseguem analisar, escrever um texto de uma forma assim, fácil. E a gente tem um índice de analfabetismo funcional aqui. O problema da educação ele é muito sério no Brasil. A evasão escolar é seríssima. A gente tem dois institutos que focam em educação, né? E aí, um que está focado no ensino médio, o outro está focado na educação no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Assim, os números são de chorar. Assim, a gente tenta construir políticas públicas, tenta influenciar, até para a gente poder levar a educação financeira. É muito difícil. A gente tem uma ou outra iniciativa, vamos ver, a gente faz pilotos aqui que elas parecem ser, interessantes, mas a gente não conseguiu até hoje nada que consiga promover a educação financeira e, portanto, a inclusão financeira. Então, quando a gente fala da oferta de produtos para os clientes bancários, você tem razão, tem um desafio enorme. Eu vou dar um exemplo assim, de uma mudança que a gente fez e a gente tem que estar o tempo todo pontuando. Existe um produto que ele tem nomes diferentes nos diferentes bancos, mas que ele é um produto de capitalização, né? Então, ele tem cara de uma poupança, mas na realidade ele é uma péssima aplicação. Então, você vai lá, paga uma quantia todos os meses, no final você pode resgatar a sua reserva matemática e você concorre no sorteio. No nosso caso, chama PIC. Alguém já ouviu falar? Pois é. Esse produto, ele não é um produto para ser oferecido para alguém que está querendo abrir uma conta de poupança. Ou para alguém que está querendo investir. Esse produto é um produto para alguém que joga na loteria. Se você joga na loteria, ao invés de jogar na loteria, compra um produto desse que você vai concorrer na loteria e aí, quem sabe, você ganha, mas no final das contas você recupera uma parte. Você recupera uma parte do que você investiu. Essa foi uma mudança muito relevante que a gente fez na nossa força de vendas. A gente adotou uma iniciativa que tem se mostrado super interessante. O Banco Central está agora forçando outros bancos a adotar também, que a gente chama de score de qualidade de vendas. O que é isso? No fundo, é uma ferramenta que mede o que os nossos gerentes de relacionamento vendem para os clientes. E a gente olha a quantidade de operações canceladas, então aquela coisa de empurrar produto. Então, se comprou um produto e cancelou 2 meses depois, não vale. Se faz sentido vender um produto de previdência para uma pessoa idosa. Tem uma série ali de cuidados que a gente faz para evitar que isso aconteça. Agora, as fintechs, elas trazem uma provocação, mas elas não resolvem esse problema de inadequação de produtos. Primeiro, porque elas são pequenas. Segundo, que elas são um monoproduto. Terceiro, que elas não atingem a toda a população. No fundo, o público de fintechs é o público da idade de vocês, é um público nativo digital, é um público sofisticado, é um público educado, né? Acho que para você conseguir atingir a população brasileira, o problema da bancarização, ele ainda está para ser resolvido. A gente tem iniciativas, os outros bancos também têm, mas é zero trivial. Voltando um pouquinho aqui na questão de blockchain. Você vê o uso desse sistema para a inserção de contratos bancários e solução de controvérsias no consumidor? Se o banco tem se o banco já possui projetos de blockchain? Se existe uma dúvida enorme em relação às criptomoedas, o blockchain não existe dúvida. Não há dúvida de que é uma tecnologia que veio para ficar.
E ela, enfim, funciona muito. E ela tem inúmeras aplicações. Ela, no fundo, ela segura as duas pontas da transação. Então, assim, atividades cartoriais, por exemplo, elas tendem a ser, enfim, eliminadas com o uso da tecnologia. Então, sim, a gente tem iniciativas no banco, mas, sobretudo, a gente tem uma discussão enorme da utilização de blockchain na Febraban, que é a Federação dos Bancos. E o que para você significa ser judia? Qual legado você vê importante para deixar para a comunidade? Perguntar. É assim, eu me considero muito judia, se é possível qualificar isso dessa forma. Assim. Acho que tem muito da minha criação, né, dos valores com os quais eu fui criada. Eu falei para vocês, para mim era muito importante casar com um judeu. Não existia a possibilidade de não casar com um judeu. Eu queria muito uma família judia, assim. Eu fiz questão de colocar as minhas filhas numa escola judaica. Ao longo do tempo, eu tive alguma dificuldade com a religião em si, né? Porque, enfim, a gente começa a fazer questionamentos e, enfim, aí eu tive alguma dificuldade, mas, assim, eu sempre me senti muito conectada com os valores, com a nossa história, com a nossa tradição, sempre me senti muito conectada com Israel. Isso, obviamente, tem a ver, assim, de novo, a gente é o resultado da nossa formação, né? Então, os meus anos de Noah, os meus anos de fazer canoa, enfim, muito ali, muito sionismo, muita discussão de valores judaicos, essas coisas, elas realmente ficam, né? De uns anos para cá, e assim, e por questões familiares, a gente acabava frequentando uma sinagoga que era uma sinagoga ortodoxa com a qual a gente não tinha ali uma conexão. Então a gente acabava fazendo o que muitos judeus fazem, que é ir nas grandes festas, sem conseguir encontrar um significado. De um tempo para cá, a gente encontrou uma comunidade assim, super bacana, né? Com uma cabeça. Assim, não é tanto, é engraçado como a gente é. Eu, quando morei nos Estados Unidos, eu tinha uma única sinagoga na cidade. Eu estudei na Universidade da Virgínia, né, uma cidadezinha pequenininha chamada Charlotte, e tinha uma única sinagoga, e era uma sinagoga reformista. E eu me lembro que quando eu cheguei lá com as meninas, né, a gente foi recepcionada por uma rabina. Aquilo, para mim, engraçado, quando a gente fala dos nossos preconceitos, né, aquilo para mim foi uma coisa super chocante, assim. Eu não conseguia me sentir confortável. Engraçado, né, com mulheres usando talit, usando kippah, aquilo para mim não... Eu não conseguia, e claramente, assim, depois de muito pensar naquilo, obviamente que aquilo é um daqueles preconceitos construídos dentro da nossa cabeça. Mas, enfim, o fato é que nem muito pro ortodoxo, nem muito pro reformista, e a gente não... Eu casei na CIP, mas a CIP estava grande demais, eu sentia ali pouca conexão, enfim, a gente não encontrava ali a nossa turma. E de uns tempos para cá, a gente passou a frequentar uma sinagoga, a gente teve ali uma empatia enorme com as pessoas, e, enfim, com a liturgia, com as discussões e com a abordagem, no fundo, do judaísmo, que acho que tem muito menos dogmática, que acho que fala muito mais com o que me toca. E, assim, se me contassem isso, eu não ia acreditar, mas, assim, eu vou toda sexta-feira no Shabbat. Eu saio do banco, assim, não tem conversa, não tem o que me tire, assim, eu nunca consegui sair cedo do banco. Eu, hoje em dia, não tem conversa, eu saio e a gente vai na sinagoga e, assim, e é uma delícia, assim. O Rabino fala uma coisa assim, tipo assim, Shabbat não é uma data, né? No fundo, Shabbat é você conseguir fazer aquele momento diferente, entender que inicia-se uma hora diferente de ser, e a gente consegue fazer muito isso. Então, assim, é uma pergunta muito complexa para uma resposta simples e curta, mas, assim, eu me sinto muito judia, me sinto, assim, muito conectada com a comunidade.
eu gostaria de contribuir mais. Hoje eu aprendi com uma pessoa que foi e é uma grande inspiração para mim. Ele foi presidente do banco, é uma pessoa assim, super influente na comunidade. E ele dizia, na verdade, que ele ouvia do pai dele, né, que o se dar para a comunidade não é uma questão de doação de dinheiro, que no fundo você tem que dedicar o seu tempo, né? E de uns anos para cá eu me abri para isso, então hoje eu sou conselheira no Einstein, que é uma atividade super interessante, mega desafiadora, porque eu não entendo nada, enfim, do mundo da saúde. Recentemente eu tenho, enfim, tentado ajudar ali no projeto do Aleph Pérez também, com reflexões, e é uma coisa que me dá super prazer, assim. No hospital é até mais difícil, mas na escola, até porque tem essa coisa de, eu sempre venho e falo assim, eu quero que tenha ali a escola para os meus netos, né? Porque eu valorizo muito, eu acho que a minha experiência de comunidade judaica, assim, a experiência da Hazid, a experiência do Pérez, ela foi para mim muito marcante, né? Os meus amigos, as minhas grandes amigas, elas são as minhas amigas da escola. E, enfim, a vida de todo mundo é maluca, a gente não consegue se ver da forma como gostaria, mas quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse estado junto na semana anterior. É um negócio incrível, assim. Então, de fato, tem essa conexão muito forte. Legal. E para finalizar aqui nosso evento, como que foi para você ser a primeira VP do banco, né? E juntando com a pergunta de, mesmo você tendo um traço de personalidade forte, que não deixavam para trás dos homens, você passou por algum momento em que se sentiu diminuído em uma reunião, por exemplo? Por um homem tentar falar por cima ou explicar algo que era a sua especialidade? E o que você fez para contornar aquele respeito? Sim. A verdade é não. Para a segunda pergunta. Mas teve uma vez, e assim, eu achei que eu tinha que fazer um ponto. Além de fazer parte do comitê executivo do banco, eu faço parte da diretoria da Febraban. E, obviamente, eu sou a única mulher da Febraban. Ali, então, é mais complexo ainda. E aí eu tinha visto, isso não faz muito tempo, deve ter aí coisa de 1, 2 anos no máximo, né? Uma discussão, essa coisa do plenário do Supremo ser passado na televisão, tinha ali uma discussão e a ministra Carmen Lúcia falando que ela tinha interagido com a Sotomayor, que é uma ministra da Suprema Corte Americana, dizendo o quanto que as mulheres eram interrompidas, né? E elas ali trocando as estatísticas da Suprema Corte Americana e do Supremo aqui, e aquilo me chamou a atenção. E eu estava ali com aquelas estatísticas, agora eu não me lembro mais, mas eu estava com as estatísticas frescas, né? E aí eu estava na reunião do Febraban, e é uma reunião super formal, né? Com aquela coisa de pedir a palavra, liga o microfone, é um negócio assim bem formal, né? E eu tinha começado ali a falar, e o presidente deu a palavra para o outro cara, né? Aí, essa vez eu me liguei, eu falei assim, bom, eu me alio aqui à ministra Carmen Lúcia, né? Dado que, assim, há uma tendência de interrupção das mulheres. E eu estava sendo muito sincera, exagerando, porque eu não sou sistematicamente interrompida, mas eu achei que eu tinha que fazer o ponto. Gerei um constrangimento enorme ali na sala. Mas, enfim, não, eu não senti. Como essa é a única mulher, eu diria que durante a maior parte fez pouca diferença, porque eu acho que eu me considerava tão igual quanto os homens, né? Teve um determinado momento que eu percebi a questão, e foi assim, uma dessas coincidências da vida, né? Isso foi lá no início de 2010, por aí. Como a maior parte das mulheres, né, que enfim, tem filhos e tal, você sai do trabalho, você não tem muito tempo para happy hours, enfim, você sai do trabalho, volta para casa, tem um monte de coisa para resolver, para ver com os filhos e tal. Então eu nunca fui de ficar fazendo muitos eventos. Mas naquele ano, a presidente do Bank of New York, em março, tinha organizado um jantar. E assim, eu não sei, honestamente eu não sei por que cargas d'água eu aceitei o convite. E quando eu cheguei lá, era um jantar só de mulheres, e assim, mulheres super bacanas. E eu fiquei sentada na mesa com ela e com outras presidentes tinha de tudo, tinha banco, tinha empresa.
Assim, elas começaram a falar da questão de gênero e tal. Eu estava completamente fora daquela conversa. Sempre que eu ouvia alguma coisa, eu meio que cortava dizendo que isso é mimimi, essa coisa feminista, nada a ver e tal. Enfim, zero espaço para... Mas aquelas mulheres, assim, elas eram, assim, muito competentes, muito bacanas. Eu ouvi elas falarem e fiquei muito impactada. Eu fiquei, caramba, né? Será que eu tô... E dali, eu resolvi me educar. E aí, quando você começa a procurar, você acha. E coincidências dessas da vida, naquele ano, a McKinsey tinha feito, eles fazem, né, um trabalho de olhar o mundo todo, e eles estavam acabando a pesquisa da América Latina, não tinha nem sido publicado. E uma das sócias da McKinsey aqui no Brasil comentou comigo isso. Eu falei, me deixa ler o trabalho. E aí eu li o trabalho, assim, os números, eles são números, né? Não tem, as evidências são óbvias. E aí eu comecei a olhar, e quanto mais eu li, eu falei, gente, Cláudia, que coisa, né? E assim, eu tenho, hoje tem a carreira, de diretoria no banco, ela tem 3 níveis, né? A gente tem diretores executivos e os membros do comitê executivo. Então, assim, eu sou a única mulher membro do comitê executivo. A gente deve ter uns 20 diretores executivos, tem uma única mulher. E aí a gente tem 100 diretores, e aí deve ter umas 20 mulheres. Então, assim, são poucas, né? E é uma diretora executiva. E aí eu tô lá e ela se reporta para mim, né? Eu tô lá lendo esses textos todos e falei, cara, eu preciso falar com ela, né? E eu, assim, ensaiando como que eu ia falar com ela, porque ela, da mesma forma que eu, nada de mimimi, corta toda a história e tal. E eu me lembro como se fosse hoje que a gente estava na garagem. Eu falei, eu preciso dividir isso com ela. E coincidências dessa da vida, ela estava nesse mesmo processo por um outro caminho. Ela falou, Cláudia, eu estou ensaiando para falar com você há um tempão. Foi super coincidência. Aí a gente, enfim, meio que montou ali o primeiro grupo de discussão. E foi aí que a gente começou a entender a importância, enfim, se abrir para a discussão do problema. Assim, gente, o processo de transformação que isso enseja é incrível, é realmente incrível. Assim, eu fui ao longo desses últimos 5 anos me transformando numa outra pessoa, assim. A gente não deixa a nossa essência, mas eu tenho muito mais ciência dos preconceitos que estão na minha cabeça. Eu sou muito mais empática com as pessoas. Hoje eu faço um contraponto muito mais frequente no comitê executivo em relação a temas que os meus colegas homens sequer conseguem entender. E assim, os nossos filhos têm um papel fundamental nesse processo. Do mesmo jeito que as minhas filhas me provocam e me puxam a orelha e me, enfim, oferecem ali materiais, os filhos dos meus colegas também. Teve uma passagem interessante, assim, quando começou-se a discutir a questão da identidade de gênero, eu sequer conseguia entender do que estava sendo falado. A gente estava num jantar em casa, um casal, amiga minha do Pérez, da vida inteira, enfim, e a Fernanda, minha filha caçula, começa a falar de uma multiplicidade de gêneros. Porque tem 20 e tantos gêneros. Eu falei, Fê, não, fala sério, tá? Assim, você não aprendeu na escola? XX, XY. Eu falei assim, mãe, você é muito binária. Isso virou meio que uma piada interna. No dia seguinte, ela chega para mim com uma revista da National Geographic, não sei se vocês já viram essa edição, é super interessante, que explica as diferentes identidades de gênero. Né? Eu comecei a ler aquilo e, gente do céu, eu não conseguia nem entender. Eu não conseguia, assim, entender o que as pessoas estavam falando. E aí, enfim, eu estava levando essa discussão para dentro do banco, ainda de uma forma assim, bem tímida, porque eu não tinha repertório para aquilo. E o Roberto Setúbal, que era o presidente do banco, né? O Roberto agora está no conselho, mas ele era o presidente do banco. O Roberto também tem 2 filhas, e a filha caçula dele é bem parecida com a minha filha caçula, né?
E aí um dia eu tô sentada, ele chega na minha mesa e me coloca assim, a mesma National Geographic, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu já li. Ele falou assim, você já leu? Eu falei, minha filha me deu. Ele falou, a Mariana me deu. Eu falei, Então assim, os filhos exercem uma influência enorme, porque a gente vai perdendo a capacidade de entender determinadas coisas naturalmente. Tem um tanto de esforço e dedicação que a gente tem que fazer para poder acompanhar, enfim, a evolução dos assuntos, a evolução dos debates. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa diferente pelas diversas influências, por ter me permitido me abrir para assuntos que não eram óbvios nem triviais, mas que no fundo vão nos transformando numa pessoa melhor mesmo, uma pessoa mais humana, né, mais aberta, mais empática. É isso. Legal, Cláudia. Queria agradecer de verdade o seu tempo aqui hoje com a gente. Pessoal, infelizmente não vai dar para ter todas as perguntas, mas a gente pode tentar depois ver se alguma dúvida ou a gente manda e ela responde, a gente compartilha. Mas de qualquer jeito, queria agradecer de novo, convidar mais vezes para você vir aqui conversar com a gente, se tiver tempo, claro. E acho que é isso. Então,